bem-estar animal com a Janaína Braga, que já está pronta para entrar agora. Bom dia, Janaína. Bom dia, Tavinho, tudo bem? Tudo bem? Tá difícil aí? Acabou a energia? Voltou? Acabou? Voltou? Não, Tavinho, o negócio aqui tá assim, sabe, aqueles bastidores mais malucos? Temos. Tá bom. Tá bom, então. Bom, hoje você vai conversar com a Lívia Magalhães Antunes. Oi, Lívia, tudo bem? Oi, Tavinho, bom dia a todos. Oi, Janaína. Bom dia. Olá. Bom, a Lívia é especialista aí em amamentação, né, em bovinos leiteiros, né, em bezerrinhos. Vocês vão falar como é que se faz para manter uma equipe, formar uma equipe, fazer um plantel, porque é uma fase bastante delicada e muito interessante dos bebezinhos bovinos, vamos chamar assim. É com vocês. Isso aí, Tavinho. Lívia, mais uma vez, obrigada por estar aqui conversando conosco sobre esse tema tão importante. E uma das coisas que a gente sempre fala, né, em qualquer fazenda, tudo vai começar sempre com o nascimento do bezerro. E essa frase se torna ainda mais especial quando a gente fala das fazendas leiteiras, uma vez que esse bezerro, né, vai ser apartado da sua mãe por uma questão intrínseca do sistema e nós, seres humanos, os colaboradores da fazenda, precisamos fazer esse papel tão importante que é o papel que a vaca desempenha, né, de ser a mãe do bezerro. Então, Lívia, mais uma vez bem-vinda e eu já deixo a primeira pergunta. Qual que é a grande diferença, Lívia, que você vê aí na prática de um bezerro que é muito bem manejado no começo da vida, se comparado com aquele que não teve todos os cuidados necessários? Jana, isso é uma pergunta muito bacana e que muitos produtores falam assim, mas o que vai ter de diferente se eu tratar bem o meu bezerro no começo? E a gente quer mostrar para ele que aquela vaca que está lá na ordenha, daqui 2 anos, é esse bezerro. Então, tudo que a gente vai fazer de bom para esse bezerro, ela vai refletir isso na produção. Hoje já são muitos os artigos que mostram que um bezerro, uma bezerra, né, com melhor desempenho, com uma melhor saúde, vai ser uma vaca mais produtiva no futuro. Então, embora esse primeiro cuidado às vezes não pareça lá no comecinho da vida, a gente já tem que pensar que nós estamos plantando essa nova matriz do plantel quando a gente fala de produção leiteira. Então, todos os cuidados que a gente pode fazer nesse início, eles vão determinar tanto o desempenho, quanto a saúde, quanto a produtividade desse animal no futuro. É um cumulativo de ações, né, Lívia? A vaca bem-sucedida do futuro, ela foi a consequência de muitos manejos corretos desde o primeiro dia de vida dela, quando ela ainda era uma bezerrinha, né? Exatamente. E o produtor de leite, às vezes, a gente fala muito isso para ele, né? Ele fica focado lá na vaca, na sala de ordenha. E muitas Uhum. vezes os bezerrinhos não têm tanto cuidado quanto as vacas têm. Né? Isso é pertinente porque a vaca traz a receita direta para a fazenda, mas ele tem que começar em questão de planejamento. Opa, se eu quero no futuro ter animais mais fáceis de serem manejados, mais produtivos, então eu tenho que começar lá do começo. Tudo começa com o nascimento do bezerro. Isso aí. E Lívia, o que você vê assim na prática? Quais são, digamos assim, se você pudesse listar quais são os 3 erros mais acometidos, né, que os produtores acabam realizando com esses bezerros e como que eles podem corrigi-los de maneira prática? Olha, os erros mais comuns é aquele lá no comecinho. É subestimar a potência e a importância de fazer uma boa cura de umbigo e uma boa colostragem. Né? Muitas vezes a gente terceiriza isso para a vaca, ou a gente faz no momento em que isso pode ser feito, mas na verdade isso tem que ser tratado como prioridade. Então, esses pontos, eles determinam a vida do bezerro. A gente sabe que o bezerrinho leiteiro, no seu primeiro mês, que ele tem sua maior taxa de mortalidade. Então, quando a gente faz uma amostragem, uma boa cura de umbigo, a gente já minimiza essas taxas na fazenda. E o outro ponto muito importante é a mudança do comportamento. Quando a gente espera ter animais de serem manuseados, um outro ponto importante é como que nós vamos agir esse animal no início da vida, porque ele está para o aprendizado. Então, tudo que nós vamos fazer e proporcionar de estímulos, ações humano-animal nesse início, também determina a vida dele lá no futuro. Então, eu traria para nós aqui discussão esses 3 pontos. O que mais chama atenção é que existe uma proximidade muito grande, certo? Entre as pessoas que estão nas fazendas leiteiras e os animais.
do ponto de vista de treinamento, né, de munir essas pessoas de conhecimento, de informação, como é que você vê na prática esse processo? Ele é fácil, ele é difícil? E quais são as estratégias que você normalmente usa para conseguir capacitar essas pessoas, que muitas vezes pode vir de uma cultura diferente, que por conta até dessa questão de apagão da mão de obra que a gente tem nas fazendas, pode vir de outras áreas, né? Não tiveram tanto contato com animais de produção, com vacas leiteiras. Como que é esse cenário, Lívia? Conta um pouco para nós. Essa questão do manejo do gado leiteiro, o gado leiteiro já ser caracterizado como um animal mais dócil, isso também está muito relacionado com esse manejo que ele tem no dia a dia. Mas ele tem duas verdades, né? O manejo feito no dia a dia de forma positiva, legal, resultado positivo no futuro. Um manejo feito todo dia, mas de forma ruim, isso também piora a questão da vida desse animal lá na frente. Então, quando a gente fala de capacitar as equipes, muitas pessoas ficam preocupadas em a gente trazer um retrabalho, né? Ou a gente aumentar o trabalho dessas pessoas, e na verdade não. Nós temos que aproveitar as oportunidades de manejo diário para que essas interações possam ser mais bem percebidas pelos animais. Porque como ele é feito diariamente, a gente não precisa fazer um esforço notório em relação à memória que nós vamos causar nesse animal, porque o manejo já acontece de forma diária. Então, quando a gente vai capacitar os tratadores, as equipes, é justamente nesse ponto que a gente pega a atenção. A gente vai dar o leite a uma forma melhor de oferecer o leite. A gente vai oferecer a ração a uma forma melhor de oferecer a ração. E é interessante, Jana, que quando eles começam a ver que fazendo melhor, o bezerro responde melhor, as tarefas deles acabam sendo até mais fáceis de serem executadas, né? Porque o bezerro aprende de forma positiva e ele já se prontifica para aquela ação. Então, na hora que eu vou colocar uma ração e eu chamo o bezerrinho já espera que eu vou passar a mão nele, opa, ele já vem, então é mais fácil. Ele consegue monitorar o animal naquele momento. O tratamento também está ação positiva, o bezerro começa a reconhecer aquele tratador como positivo e todo o manejo dele começa a funcionar melhor. E o mais bacana dos depoimentos que a gente vê, eles falam assim: nossa, depois que a gente começou a ser a mãe do bezerro, né, ou a dar mais atenção para esse bezerro, esses bezerros ficaram menos doentes. Então a gente passa menos tempo tratando os animais, que é a pior tarefa do dia, que é fazer a aplicação de antibiótico, passar o soro e etc. Então é uma transformação que acontece na fazenda e eles conseguem ver isso no dia a dia. Interessante ver, né, como que essa relação ela é muito estreita e direta entre o bem-estar dos animais e o bem-estar das pessoas também que trabalham ali, como você bem exemplificou, né? No fim das contas, é bom para o bezerro, mas é bom também para o colaborador, facilita a rotina dele, ele vai chegar menos cansado, ele trabalha com uma melhor segurança, né? Menor risco de acidentes. Muito bom, é bom para todo mundo. E Lívia, todas essas técnicas que você compartilha, né, nos treinamentos, nas abordagens de consultoria, elas sempre são munidas de informações que vêm da ciência, né? Sempre validadas na prática, porque essa é uma questão importante para a gente, né, validar isso nas nossas condições. Então, do ponto de vista da ciência, o que você tem visto aí de novidades, né, dentro dessa área de bem-estar para bezerros leiteiros? E quais são suas expectativas com relação a essas novidades? Olha, quando a gente pensa em bem-estar de bovinos leiteiros, a gente tem como um espelho muito grande que é todos aqueles trabalhos que já vêm lá da União Europeia. E hoje uma grande preocupação é exatamente isso, é a apartação do bezerro com a sua mãe, né? O que que vai ser feito? Porque há muitos estudos já mostrando que o que que acontece com essa mãe quando fica sem esse bezerro e o que que acontece com esse bezerro quando fica sem essa mãe. Então, no final de todos os estudos que a gente observa, é que o bezerro precisa ter uma mãe. Essa mãe, nesse cuidado de ter um ambiente com mais estímulos, mais interações positivas. Então, essa luz que a gente vai observar é exatamente isso. Tem países já questionando: será que precisa mesmo separar o bezerro da vaca para que essa vaca seja produtiva e para que o bezerro também seja produtivo? E hoje alguns trabalhos já estão mostrando como que as fazendas podem trabalhar
vaca e bezerro unidos, né, em um momento, ou Uhum, 24 uhum. horas, ou o tempo todo. Então, Jana, a grande preocupação que fica aqui para a gente começar a entender é que nós não podemos mais separar o bezerro leiteiro, colocá-lo numa instalação de bezerreiro e achar que isso já está com uma boa instalação, com uma boa saúde, com uma boa alimentação, isso já está promovendo o bem-estar dos animais. A característica da ciência, de que o animal sente, isso é um ponto muito... E o mais bacana é que quando a gente tem falado isso com os produtores de leite dos animais, eles gostam dos bezerros e eles querem saber como fazer. E quando eles aprendem isso, é muito bacana que eles começam a fazer, começam a ver os resultados e a questão de um bem-estar se torna realidade na fazenda. Processo e é um caminho que não tem volta, né? Uma vez que coloca em prática, vê os benefícios, vê que melhora a vida de todo mundo, seus indicadores produtivos vão melhorar, financeiros consequentemente, mas a qualidade de vida que cria naquele ambiente, muitas vezes é a maior motivação para a gente fazer todas essas mudanças, né? Muito bacana. Lívia, uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer. Qual seria a mensagem que hoje você assim se sentiria feliz se todo produtor de leite entendesse das consequências que o bem-estar tem no manejo do bezerro? Se fosse deixar uma mensagem para o produtor de leite sobre seus próprios bezerros. Olha, entenda que cada bezerro importa para a fazenda, seja ele macho ou fêmea, né? A questão do macho também é um desafio que a gente enfrenta, mas hoje os produtores já estão começando a entender que o macho faz parte da planilha de custo da fazenda e é dever dele tratar esse bezerro Uhum. até o momento em que ele vai definir. Então, a grande mensagem é que todo bezerro que nasce na fazenda, ele importa. E se você entender isso desde o começo, você vai ter menos mortalidade, você vai ter menos gasto com antibiótico, você vai ter mais produtividade e, consequentemente, um ambiente mais harmonioso. Então, todo bezerrinho que nasce na fazenda, ele precisa de atenção. Se todo mundo olhar para isso, Jana, eu acho que a gente já vai ter um progresso 100% em grande parte das fazendas do Brasil, viu? E é esse pensamento que guia tudo que a gente faz sobre bem-estar animal, né? Pensando no próprio conceito do que é bem-estar animal, é a característica do indivíduo, ou seja, cada animal dentro da fazenda importa se ele está tendo dificuldades para lidar com aquele ambiente que a gente oferece ou não, se ele está tendo facilidade e a vida dele é uma vida boa, que vale a pena ser vivida, não é isso? Então, Lívia, muito obrigada por esse papo riquíssimo. Acho que deixamos mensagens importantes para as pessoas pensarem e te agradeço mais uma vez, viu? Obrigada. Eu que agradeço ao convite e é sempre um prazer falar de bem-estar de bovinos leiteiros. Maravilha. Obrigada. Tavinho, é contigo. Ô, Janaína, vou aproveitar você e a Lígia, que eu tenho uma coisa bastante curiosa aqui. Você está onde? Em que cidade você está? Eu, Rondonópolis. Rondonópolis. E a Lígia está onde? Lívia. Uberaba. Lívia, desculpa, Uberaba. Bom, eu estou em São Paulo. Mas enquanto vocês estavam conversando, eu fui acionar a internet ali para me atualizar e entrei na internet e tem um site lá que tem uma reportagem dizendo que levantamento do Censo Brasileiro de 2022 diz que 16% da população brasileira vive em ruas cujas casas não têm calçada. Eu acho que é muito mais. Hã? Nossa. Eu acho que é muito mais que isso. Aqui na praia, por exemplo, onde eu tenho casa, agora que estão fazendo calçada porque estão calçando a rua. Não tem calçada nenhuma. No litoral, então, no interior do Brasil, nas periferias Aqui das cidades, eu acho que é muito mais. E aí tem uma foto, aí eu lendo a reportagem, tá lá no Globo.com. Aí tem uma foto lá, ô Caju, projeta a foto. Aí eu bati o olho na foto e falei, meu Deus, mas isso aí eu conheço. Isso é coisa da minha infância. Isso aí é o fundo da Fazenda Cascata em Marília. Eu cresci aí. Aí fui ver a retranca da foto, tá aqui, ó. Rua sem calçada em Marília, no interior de São Paulo. Eu estou mostrando a foto porque é uma foto pública, é uma reprodução do Ministério Público, não é uma foto particular. Aí eu me pergunto, eu acho que não é um bom exemplo esse que foi dado, porque aqui, do outro lado da rua, e a rua é asfaltada, onde tem as casas, existe a calçada, arborizado e tudo. Aqui
é o fundo do pasto da Fazenda Cascata. Tudo bem. E Tavinho, olha o conforto térmico que tem aí, essas árvores. Olha que beleza isso tudo aí. Aí é bom, quando minha mãe ainda estava viva e que eu ia lá, o meu pai também, eu sempre gostava de caminhar por aí, fazia as minhas caminhadas por aí. Ela morava ali perto, é muito gostoso. Mas, enfim, tudo bem que o dado é do censo do IBGE, o IBGE é um instituto super crível, não publica dados, mas eu acho, de bater os olhos assim, no Brasil que eu conheço, que tem muito mais. E se for de calçada ruim, então, aí desandou. Aí acho que dá uns 80%, 90%. Né? Com certeza. Eu mesmo fui vítima de um buraco de uma. Lembra de um tempo que eu estava com uma bengalinha aqui sentado? Eu torci o pé caminhando na rua na calçada. Foi feio. Até hoje ainda dói um pouco aqui. Mas as calçadas no Brasil são um desrespeito ao pedestre. Total. É muito... só não ser... Nem em bairro de alto poder aquisitivo você pode dizer que elas são 100% seguras, confiáveis. E calçada no Brasil e manutenção de túmulo em cemitério, você conta a dedo. Estou fazendo aqui uma crítica generalizada, porque é isso mesmo. Tem cemitério, mesmo aqui em São Paulo, que você entra, dá medo. Tão largado que está. Né? E é isso aí. Foi só para aproveitar vocês aí, que está em Uberaba, onde a gente vai estar, inclusive, a partir da semana que vem, do domingo que vem, com a Expo Zebu. E você em Rondonópolis. Expo Zebu. Tá bom, Lívia, muito obrigado. Obrigado, Janaína. E eu que agradeço. até quinta. Boa Páscoa. Boa Páscoa, meninas. Boa Páscoa. Para você também, para todos. Ok, tchau. Tchau.